Tá, boa tarde a todos. Vou aqui, de antemão, fazer a abertura aí da nossa primeira reunião extraordinária do CBH agora, realizada virtualmente no dia 4 de novembro de 2022, exatamente às 2h10 da tarde, para a gente discutir a seguinte pauta. Primeiro, a verificação do quórum, e aí nós estamos em segunda chamada. A ordem do dia, a aprovação. Antes de ler aqui a ata, pessoal, eu queria primeiramente passar alguns informes para vocês. Aqueles que queiram estar solicitando a palavra, ou faz pelo chat, ou levanta aí a mãozinha que a gente vai acompanhando e abre a palavra. Segundo, que vocês registrem nome e entidade de vocês aí no chat, como o pessoal está fazendo, para que facilite depois a elaboração da ata pelo pessoal da Secretaria Executiva, tá bom? Então, nós vamos iniciar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos. E, de antemão, eu queria apresentar a Camila. Estava aí? A Camila Campos? Tô aqui, Camila. Thiago, é que eu estava preenchendo aqui no chat. Eu estou no celular. Tá, eu gostaria de apresentar a Camila Campos, a recém assumindo aí a Superintendência de Recursos Hídricos da SEMAD. E aí eu vou abrir a palavra para ela se apresentar também para vocês, para que vocês possam conhecê-la e ela dar suas considerações iniciais. Seja bem-vinda, tá, Camila? Obrigada, Thiago. Essa semana eu já estive na reunião do Meia Ponte, hoje de manhã, mais cedo, do São Marcos, e agora a oportunidade de vir aqui no Ágora. Bom, muito prazer. Meu nome é Camila, né? Como o Thiago já falou, eu sou a nova superintendente de recursos hídricos aqui da SEMAD. Recebi essa missão aí de dar continuidade nos trabalhos do Marco Neves, né? Que eu sei que foram feitos com muita competência, então vai ser um grande desafio e satisfação ao mesmo tempo dar continuidade nesse trabalho que ele vem desenvolvendo. Dizer que vocês podem contar comigo, tá? Eu estou passando por todos os comitês para poder me inteirar, né, dos assuntos que estão sendo tratados em cada um deles, quais são os desafios, as pautas, e, enfim, me absorvendo todas essas informações para poder ter mais conteúdo para discutir com vocês mais para frente. E fico muito feliz de participar dessa reunião, né, do Comitê do Araguaia, porque eu tenho um carinho especial por essa região. Eu faço trabalhos lá de pesquisa, né, na região do Araguaia, então é uma região que eu tenho muito apreço, assim, né? Então, fico muito feliz de poder participar e contribuir com esse grupo. E é isso, aos poucos a gente vai se conhecendo e eu estou à disposição aí para conversar, trocar ideias, discutir com todo mundo. Ok, seja bem-vinda mais uma vez, Camila, e a gente Obrigada, fica Thiago. feliz aí pela sua participação na nossa reunião. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa pauta. Primeiro, eu vou... houveram algumas contribuições, a gente tem que aprovar nossas atas, né, da primeira e da nossa segunda reunião. Tiago, só vou fazer a verificação de quórum antes. Do nosso comitê. E aí eu sei que houveram algum... Oi. Você quer fazer então, Felipe? Sim, para a gente fazer alinhadinho com a Maravilha, planilha, então fica maravilha. Então, Felipe, pode compartilhar aí e fazer a chamada. Ok. Então, renovando aí os desejos de boa tarde e boas-vindas aí na nossa primeira reunião extraordinária do CBH agora. A gente vai começar a conferência de quórum aqui com o Poder Público Estadual, Marcos Aurélio Gomes Antunes, SEMAD. Boa tarde a todos, pessoal. Marcos Aurélio presente. João Ricardo Reiser, SEMAD. Fabrício Aires Campos Silva, SEMAD. Pessoal, vou pedir para que todos mantenham o microfone mutado, para que
todos consigam escutar a chamada, tá? Marcos Francisco Cabral, SEMAD. Cauara Batista de Sá, SEMAD. Presente. Boa tarde a todos. Tarde. Pedro Paulo Alves Godoy, SEMAD. Presente, boa tarde. Estamos aqui. Maurício da Veiga Jardim Jácomo, SEMAD. Maurício, presente. Maria Aparecida de Souza Araújo, SEMAD. Presente. Vitor Hugo Antunes, SEAPA. Fernando Fernandes da Silva, SEAPA. Eu vi que o Fernando está presente, eu acho que ele deve ter falado no chat. Ele João deu a Asmar. presença aqui no chat. Aqui. Ok. João Asmar, Emater. Marcos Sussuma Andrade, SIC. Danilo Flores Oliveira, SIC. Poder Público Municipal, Guedes Gonçalves de Souza, Bom Jardim de Goiás. Boa tarde a todos, presente. Dilvaneide Silva dos Santos, Piranhas. Elcio Francisco Carvalho, Britânia. Véder Fernando dos Santos, Santa Fé de Goiás. João Heilen Barbosa Bispo, Caiapônia. Presente, boa tarde a todos. Tarde. Diego Moraes Vilela, Doverlândia. Guilherme Eduardo Santos Bueno, Iporá. João Marcos Xavier, Amorinópolis. Ivânia Alves Fernandes, Matrinchã. Lucas Clementino dos Santos, Goiás. Priscila Carvalho Bueno, Mineiros. Vandro Cláudio Lorenzi. Presente, boa tarde. Boa tarde, presente. Tarde. Bruno Duarte Costa, Mundo Novo. Camila Cristina Rufino, Porangatu. Presente, Camila. Ricardo dos Santos Nascimento, Jussara. Osmar Vicente da Silva, Buriti de Goiás. Valdeci Machado de Azevedo, Santa Terezinha de Goiás. Presente. Paulo Lisboa Santana, São Miguel do Araguaia. Abastecimento Urbano e Diluição de Efluentes, José Selva Carvalho, Saneago. Edmilson Silva Nascimento, Saneago. Mário César Guerino, Saneago. Rafaela Wolf de Pina, Saneago. Hugo Xavier Moreira, Saneago. Graziano Magalhães Machado, Saneago. Manuel Francisco Xavier Filho, Saneago. Humberto Carlos de Almeida, Saneago. Indústria e Mineração, Elaine Lopes Noronha Farinelli, FIEG. A Elaine comentou que ia dar uma atrasadinha, então na hora que ela entrar, e você registra a presença. Ok, Thiago, obrigado. Guilherme Dallagnol, Lactosul Indústria e Laticínios. Murilo de Souza Ferreira, Eberbio. Presente, boa tarde a todos. Boa tarde. Bruno Stefano de Simone, Serra Grande. Boa tarde, pessoal. Presente. Boa tarde. Benônimo Ferreira Vaz Júnior, Land Mining. Boa tarde, pessoal. Presente. Boa tarde. Irrigação e uso agropecuário. Tiago Castro de Oliveira, FAEG.
Presente, boa tarde a todos. Dionísio Gomes Dias, Sindicato Rural de Fazenda Nova. Bruno Vicente Marques, Irrigo. Marques e Rigo, presente, boa tarde. Sávio Roberto de Rezende, Fazenda Cachoeiras da Ilha. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bento de Godoy Neto, a prova sustentável. Bento justificou, né? Milena Roberta Alves Pimenta, a prova. Wagner Machese, Sindicato Rural de Britânia e Aruanã. Cíntia Daniela Martins de Moura, Berk Etanol e Agricultura. Boa tarde a todos. Boa tarde. Geração de Energia Hidrelétrica, Anderson Pires Costa Cardoso, Abra PCH. Pedro Luiz Fuentes Dias, Abra PCH. Sevan Naves, APCH. Antônio Martins Borges Neto, APCH. Presente, boa tarde a todos. Boa tarde. Pesca, turismo, lazer e outros usos não consultivos. Javier Eduardo Chabot Olmo, SESI Aruanã. Sociedade Civil OTEP, Zaqueu Henrique de Souza, Unifimes. Glicélia Pereira da Silva, Unifimes. Boa tarde, estamos presentes. Lucimar Marques da Costa Garção, UEG Porangatu. Presente. Sociedade Civil ONGs, Sebastião Xavier do Rego, Em Defesa da Vida, Evida, ONG. Antônio Rondon Pereira de Lima, ONG Araguaia Sustentável. Eu vi o Antônio presente. Obrigado, Ok. presente. Ok, Antônio. Bom, aos demais eu peço que todo mundo registre a presença também no chat, coloque o nome e a entidade, até mesmo os convidados, para que conste em ata, tá? Além disso, devolvo a palavra ao presidente para a gente prosseguir. Obrigado, Felipe. Então, dando continuidade à nossa reunião, a aprovação da primeira e da segunda ata, né, das nossas reuniões ordinárias, assim, só dando uma justificativa para vocês, uma das principais razões para que nós possamos estar fazendo essa primeira reunião extraordinária justamente o intuito de estar aprovando essas duas atas. Eu sei que houveram algumas contribuições, né, até mesmo no nosso grupo lá de WhatsApp, foram feitas as contribuições no grupo lá, e aí, nesse momento, eu vou pôr novamente ela em discussão, para que se alguém tiver mais alguma contribuição, possa fazer agora, para que nós possamos botar ela em votação. Então, a palavra está aberta aí para quem tiver alguma contribuição. Já queria ressaltar que as contribuições que o pessoal fez no grupo, elas foram todas acatadas, né? Ali sinaliza, só para deixar todos a par, a gente colocou na primeira ata, incluímos na frente dos nomes ali da diretoria os cargos ao qual eles pleitearam, e na segunda ata colocamos também, trocamos o consultivos para consuntivos, que foi de fato uma observação do Sávio, e colocamos também o nome da fazenda, né, do qual o Sávio pertence ali no anexo, tá bom? No mais, foram todas essas as contribuições, o conteúdo e ela mantém a estrutura. Então, não havendo mais nenhuma contribuição, vou pôr as atas em votação. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão, quem desaprova se manifeste. Abstenções. Então, não havendo nem manifestações e abstenções, a ata foi aprovada. A primeira e a segunda ata foram aprovados aí por unanimidade. Tá? Vamos passar para o nosso próximo ponto de pauta,
Primeiro, dizer que, assim, na nossa primeira reunião, né, de instalação do comitê agora, foi uma das nossas preocupações manter o comitê sempre ativo e participativo, e um dos projetos também é a questão do plano de bacias do comitê agora. E aí falar um pouco para vocês a importância, né, de um plano de bacias hidrográficas, né, que ele vai aí orientar, né, todos os tomadores de decisão, vão orientar todos os usuários, né, sobre diversos pontos que possam ser levantados aí durante um diagnóstico. Então, acredito que até o final dessa gestão nós consigamos aí deixar ou ele bem encaminhado ou ele pronto. Nesse contexto, algum tempo atrás eu estava em Brasília e o Marco Neves, que até a Camila está aqui, que substituiu ele, ele saiu justamente da SEMAD para retornar, né, para a ANA, e a gente conversando sobre justamente essa questão de planos, ele me falou da Luciana, né, da Luciana Zago, a Luciana de Andrade, que atualmente está na ANA e trabalha nessa área justamente de planos de recursos hídricos. E aí, fazendo uma contextualização rápida, nós sabemos que hoje o Araguaia, né, junto com Tocantins, né, são uma bacia só, e que a gente sabe que existe um documento, né, existe um plano que é relativamente antigo, precisa ser atualizado, mas a Luciana, de antemão e de muita boa vontade, disse que traria ele aqui para a gente e traria algumas soluções também. Então, nesse intuito, aí eu solicitei para que a Luciana participasse da nossa reunião e fizesse uma apresentação para a gente, para que trouxesse aí informações, né, e soluções e caminhos para que nós possamos enfim, elaborando nosso plano, vendo aí as possibilidades, com todo o apoio, tanto da ANA como da SEMAD também. E é isso, eu acho que eu vou passar a palavra para você, Luciana, e aí você pode se apresentar e, se quiser compartilhar também, já está disponível para compartilhar aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, senão eu vou te pedir ajuda. Como é que é? Tem uma setinha verde aí, bem no compartilhar meio. tela, Isso. aí aqui eu escolho a... Isso aí. Acho que é esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, Maria. Calma aí, estou tentando, só um momento. Tá. A gente usa mais o Teams aqui, eu não tenho muita familiaridade com ele, mas com Não, sem problema. Se você quiser, Felipe, eu vou estar encaminhando. Né? Sim. Eu vou estar encaminhando aqui para você, Felipe. Deixa eu ver, porque ele me aparece aqui tem que autorizar alguma coisa aqui no meu sistema. Tá aí com você, Felipe, no seu WhatsApp, tem como você abrir e compartilhar para a gente? Sim, pode deixar. Ótimo, obrigada, Felipe. Pronto, então... Só para, senão eu vou acabar atrasando, aí fica ruim aqui para todo mundo. Não, tranquilo, que aí a gente faz aqui. Tem que, realmente, toda vez que eu vou para o Zoom, eu tenho esse problema, eu preciso resolver isso. Peço desculpas. Não, sem problema, sim. Mas, enfim, só enquanto ele coloca, eu agradeço imensamente o convite, né? O convite feito pelo Tiago, e é um prazer, né, estar aqui, inclusive revendo alguns colegas da SEMAD, né, que a gente tem se encontrado até mais recentemente, e é realmente um prazer estar aqui com vocês e nessa primeira reunião extraordinária do CBH, e eu quero, né, a ideia aqui é falar um pouco para vocês, né, desse plano estratégico de recursos hídricos às bacias do Tocantins Araguaia, mas mais do que isso, assim, até porque, como o Tiago comentou, né, ele é um plano mais antigo, né, um plano de 2009, a gente tem feito uma série de mudanças e de aprimoramentos nos planos mais recentes, mas eu
vou tentar trazer aqui os temas mais relevantes, os pontos principais desse plano, e numa segunda parte da apresentação eu queria trazer para você justamente um pouco desses aprimoramentos que a gente tem feito ao longo desses últimos anos nos planos, né, que a Ana tem coordenado e elaborado, né, e revisado também. Então, só para me apresentar, né, eu sou Luciana Zago de Andrade, e eu sou especialista da ANA, né, eu estou na ANA desde 2010, e em 2014 eu comecei a trabalhar com os planos de recursos hídricos. Em 2017 eu assumi a coordenação de planos de recursos hídricos da ANA, e desde então, assim, a gente tem trabalhado aí com diversas bacias, né? Trabalhei com a bacia do Paranapanema, do Piancó-Piranha-Sul, da bacia do Grande, Paraguai, na região hidrográfica do Paraguai, e recentemente estamos agora finalizando a revisão do plano do Doce. Né? A parte do Tocantins-Araguaia, realmente eu não estava nem na ANA quando o plano foi aprovado, né, em 2009. Então, eu peço desculpas se eu não vou trazer na profundidade mais adequada para vocês o tema, mas a gente também, me coloco à disposição para a gente disponibilizar material ou até a gente trazer eventualmente as pessoas que estiveram mais envolvidos à época. Mas espero poder contribuir de alguma... pode passar, por favor, Felipe? Então, assim, muito genericamente falando, né, o que são os planos de recursos hídricos, né, um dos nossos instrumentos, né, da política de recursos hídricos, né, foi estabelecido pela Lei 9433, né, e ele deve ser entendido por todos, né, como um grande pacto, né, um pacto da bacia. É um instrumento no qual os atores, né, envolvidos ali naquela região compartilham ali a sua visão de futuro, aquilo que se espera daquela região, quais são as suas preocupações, seus anseios e as expectativas, né? Então, o plano de recursos hídricos, ele precisa e deve ser considerado como um grande pacto, né? E a outra característica importante de um plano é que ele precisa ser um processo dinâmico, né, também, em que aquelas negociações, a gestão seja ali de forma participativa, mas que ele não se torne estático no tempo, né, que as ações propostas precisam ser revisitadas, né, de forma frequente para que as estratégias possam ser repensadas e aquele pacto seja de fato atual, né, para aquela região e para aquela conjuntura, né, da bacia. O plano, né, de recursos hídricos, se você puder, nessa figurinha que está do lado, né, no canto direito da tela, ele é um instrumento central, né, da política. Então, a partir dos planos de recursos hídricos, a gente consegue trazer diretrizes para os demais instrumentos que a nossa política instituiu. Então, o plano define prioridades para a outorga de recursos hídricos, coordena e elabora, durante a elaboração do plano, também as propostas de enquadramento, assim como todas as informações que foram juntadas e reunidas ao longo da elaboração de um plano. Isso também serve para uma atualização das bases de dados, para os Eu acho que deu uma travada, Luciana. Oi? Não entendi. Travou, mas voltou. Ok, voltou? Pode continuar. Voltou. Ixi, acho que minha Deu uma internet hoje selada. está... Tudo bem? Voltou agora? Tá, ok, desculpa. Pode passar para o próximo, por favor. Com relação ao plano do Tocantins-Araguaia, né, a gente, como eu comentei, né, ele foi chamado, inclusive, um plano estratégico de recursos hídricos, né? A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, ela é uma região hidrográfica, na realidade, é uma das nossas 12 regiões hidrográficas, né? E, na época, né, em 2009, e isso permanece até hoje, não existia um comitê, né, constituído, né, para toda a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Né? Então, foi, digamos assim, o primeiro plano, né, aprovado pelo
Conselho Nacional de Recursos Hídricos nessa situação, né? Porque não havia um comitê estabelecido a priori, né, para aquela região. Mas houve todo um processo participativo, né? A Ana atuou nessa elaboração, na coordenação da elaboração juntamente com os estados, né? E houve um processo participativo no âmbito dos próprios conselhos estaduais, com várias reuniões públicas, e também foi criado um GT, um grupo de trabalho para acompanhamento dessa elaboração, que envolvia aí representantes dos governos, do governo federal, dos estados, da sociedade civil e usuários, né? Esse plano ele foi concluído no final de 2008 e aprovado pelo CNRH, porque já que não existe um comitê, que é quem geralmente aprova os planos, né? Que é a atribuição do Comitê de Bacia, aprovar o plano, mas na ausência do comitê foi o Conselho Nacional, por se tratar de uma bacia federal, né? Foi o Conselho Nacional em 2009, em abril de 2009, que aprovou esse plano estratégico. E ele tinha aí um horizonte de planejamento, ou seja, as suas ações, seus dados e as suas proposições tinha a validade aí até 2025. E durante todo esse processo, esse tempo, que já está quase se esgotando, né? O plano, infelizmente, não passou por nenhum tipo de atualização e nenhum tipo de revisão. Então, foi como o Tiago comentou, a gente classifica ele hoje como um plano desatualizado, né? Pode passar, por favor, Felipe. Então, assim, um pouco mais de caracterização da bacia do Tocantins-Araguaia. É óbvio que vocês, como são participantes da região, certamente conhecem muito melhor do que eu, né? Mas vou trazer aqui alguns dados que o plano, né, no seu diagnóstico, né, trouxe. E então é uma região bastante grande, né? Tirando é a segunda maior região do país, né? Ela está completamente incluída no nosso território, né? Aí com 11% do território nacional, com mais de 900 mil quilômetros quadrados. Ela é a maior região hidrográfica totalmente incluída no nosso território, tem quase 10 milhões de habitantes, 409 municípios, uma grande dificuldade, né, o que dificulta todo o processo de gestão e de planejamento, né, são 6 estados envolvidos, né, com aí um pedacinho do DF, né, então são 6 unidades da federação, então isso realmente traz uma complexidade aí de realidades, de questões institucionais que precisam ser consideradas, né. A região, ela, por ser tão grande, ela tem aí 17 unidades de planejamento, que são essas micro-regiões, microbacias que estão coloridas aí na tela, né? Então, isso, em termos hidrológicos, né, são regiões que se definem na bacia. É uma região com uma vazão média aí bem alta, né? E ela só perde é a segunda, né? Só perde para a Amazônica, e representa aí 8% da disponibilidade hídrica do país, né? E ela tem aí uma presença de 2 grandes biomas, né? Principalmente o Cerrado, na maior parte dela, e na parte norte, né, a Amazônia, com 35% da região. Então, isso tudo também, essa parte, né, biológica, né, também acaba, de alguma maneira, aí contribuindo aí para toda a parte tanto de uso do solo, quanto também de disponibilidade hídrica, né, que a gente costuma tratar nos planos. Na parte de importância da região, no que concerne a parte ambiental, a gente tem 3 importantes corredores ecológicos, né, que é a parte da Araguaia-Bananal, temos o Parque Nacional do Araguaia, a Ilha do Bananal, toda a parte do Jalapão e a região do Paraná, né? Então, também tem esse lado ambiental bastante importante na região, né? Além disso, né, o que é a grande vocação da região é a parte agrícola, né? Então, são cerca, a época aqui, né, não sei, na realidade, esse dado a gente atualizou um pouco para colocar até numa publicação recente da ANA, então é cerca de 4 milhões de hectares, sendo que 124 mil hectares são irrigados, né? Então, tem ainda uma grande área fronteira agrícola para se expandir, principalmente na parte da irrigação.
né, o que aí nos remete aí a um principal uso de água, né, não só nessa região, mas como no Brasil inteiro, que é a irrigação, né. Então, o plano de recursos hídricos precisa sempre apontar para aqueles fatores, né, locais que interferem ali tanto na disponibilidade quanto na qualidade de água naquela bacia, né. E aí não pode deixar de se dizer também também a parte da mineração na região, com as suas 5 províncias minerais, com a que se destaca aí principalmente lá no Pará, a região de Carajás. Então, a gente tem uma noção do que tipo de uso que a gente tem na região, quais são as vocações, e com isso a gente consegue pensar quais são as tendências aí de crescimento e pressões que podem haver aí ao longo dos anos quanto aos recursos hídricos, né? Por favor, pode passar, Felipe. E aí, com relação, assim, mais diretamente falando dos usos da água, né? Esse é o valor apontado no plano à época, né? Óbvio que, como eu comentei, esses dados precisariam ser atualizados, né? Mas à época, 60% da demanda total, que é 95 metros cúbicos por segundo, vem da irrigação, como eu comentei, seguida aí da dessedentação animal, por conta da parte da pecuária na bacia, e também seguido aí, por último, por abastecimento humano. Ao longo do plano, né, a gente tem todo um trabalho aí de projetar a bacia no futuro, que é a etapa nossa do prognóstico, e essa demanda foi projetada à época agora para chegar em 221 metros cúbicos por segundo em 2025, que era o horizonte do plano, né? Sendo que a irrigação permaneceria sendo como principal uso, né? Então, políticas aí, o plano precisava apontar, né, para ações e programas voltados para essa questão, né, de como tratar esse aumento, né, da irrigação e como, de forma a garantir aí os nossos chamados usos múltiplos, né, nas diversas regiões da bacia. Outro ponto bastante importante, que também é uma grande vocação da região, é a geração de energia, né? Principalmente aí no Rio Tocantins, né? A gente vê nessa figurinha do lado as várias usinas hidrelétricas que já existem na bacia e algumas previstas, né? Então, principalmente no Rio Tocantins, que tem aí uma característica de rio mais encaixado, né? E que tem esse potencial, né, de geração de energia, diferentemente do Araguaia, que é um rio mais de planície, né, em que não teria tanto essa vocação para a geração de energia. Então, aqui, se vocês repararem, o potencial instalado na região, na época, né, era de 13 gigawatts, ou seja, 15% da capacidade instalada do país, né, sendo que o potencial dela, né, da bacia, chega a ser beirando o dobro aí, né, mas é quase o dobro, que é 23 gigawatts, sendo que 84%, como eu comentei, no Rio Tocantins, né. A OHE Marabá, pelo que eu pesquisei recente, ela está com status de estudo de viabilidade técnica e econômica aceita, né? Então, eu não sei exatamente se isso significa aí acho que ela está em construção, mas ela também vai trazer aí aumentar bastante aí a geração da energia na região, né? A questão isso traz para o local, né? Em que pese isso seja de grande importância, né? Para o país como um todo, né? Mas, além do que, se usa também os lagos, né, das UHS para turismo, entre outras atividades, mas também existe um certo conflito com a navegação, que é um outro uso, né, que também tem importância na região, principalmente na hidrovia, né, a conclusão da hidrovia Tocantins, para escoamento da principal, da produção, né, da região, escoamento da produção agrícola da região ali para a região norte. Então, a questão o rio tendo esses barramentos, né, faz-se necessário aí para que permita a navegação, a construção de eclusas, que também é um outro ponto que o plano apontou,
né? Pode passar, por favor. E, assim, esse slide traz aí os principais, um resumo dos principais impactos e conflitos que o plano apontou à época, né? É uma região muito grande, como eu comentei, a gente tem uma diversidade de situações climáticas, de situações econômicas e demográficas na bacia, né? Mas a gente consegue apontar ali um pouco, localizar melhor os problemas e o que facilita na hora da gente propor ações, né? Então, o plano também tem que ser capaz de localizar, identificar os problemas, localizar as regiões mais críticas e propor ações para que aqueles problemas e conflitos sejam solucionados, né? Então, se vocês olharem ali no canto, na legenda, digamos assim, né, do que está no canto esquerdo, a gente tem situações nas cabeceiras do Tocantins e do Araguaia, situações, e aí já complexas de erosão e assoreamento dos rios, né, na parte aí do Alto Tocantins e do Alto Araguaia, que estão circuladinho de amarelo, né? Então, isso são questões importantes de conservação do solo, que acho que o plano, né, apontou para ações nesse sentido, principalmente a área de cabeceira, né, que são áreas sensíveis. Na região circuladinho de verde, também a gente tem vários aí, locais onde existe uma grande expansão, tendência de expansão da irrigação, então isso pressiona aí para estabelecimento de novos usuários, né, numa área já com bastante fragilidade hídrica. Então isso acontece no Rio Javaés, no Rio Claro, Vermelho, Crixás. Então é uma área de atenção que a gente precisa entrar aí com alguns critérios de outorga, alguns critérios mais restritivos, né, para estabelecimento de novos usuários. Então foi possível identificar essas regiões, são circuladas em verde. A questão, como eu comentei, da navegação prejudicada no Rio Tocantins, né? Então a questão da ausência de eclusas em algumas das UHS que já estão instaladas, né? Então, isso prejudica a navegação, então está aí um conflito entre geração de energia e a navegação, né? Então, tem a questão do turismo, né? A gente também, a operação das usinas, de algumas usinas aqui onde tem um retângulo vermelho, né? A operação da usina, se não me engano, acho que é Angelical, parece, acho que esse era o nome, que atrapalha, de alguma maneira, as praias, né, do Rio Tocantins. Então, isso também está aí um conflito entre a geração de energia e turismo, né? Então, tem algumas áreas sensíveis também, que foram identificadas, como na Bacia do Rio do Sono e também no Médio Araguaia, áreas sensíveis a intervenções estruturais como barramentos, né? Então, são áreas bastante frágeis e de importância ambiental, né? Grande, com várias terras indígenas e questões ambientais importantes, né? Com relação à qualidade da água, né, a principal questão na bacia é, de fato, o saneamento, né? O saneamento, como todo o país, mas especialmente aqui, com uma baixa, né, índice de coleta e de tratamento de esgoto. Só 16% da população urbana, 16% da população urbana não tem acesso à rede de água, e só 8%, né, da população urbana tem esgoto coletado, né? E desse daí, ainda nem só, acho que metade desse daí tem tratamento de esgoto, né? Então, isso a gente tem, como todo o país, aí, grande pressão aí nas cidades, principalmente, né, com relação a essa parte de esgoto, em especial na região metropolitana de Belém, onde isso é especialmente importante. E isso dá aí vários problemas, principalmente aí de saúde pública, né? Mas como um comprometimento da qualidade da água, não só superficial quanto subterrânea, né? Dependendo aí
do uso que se dê aí dos resíduos sólidos e tudo mais. Então, é uma questão que precisa ser atacada na bacia como um todo, mas aí o destaque principal é na região metropolitana de Belém. A região também acontece alguns eventos de seca, que vocês olham, são esses ponteadinhos de amarelo, né? E o de inundações na região também lá de Belém. Então, alguns casos em que pese a disponibilidade hídrica seja favorável na média, né? Algumas bacias apresentam condições de seca, eventos extremos, né? Como secas e com inundações lá no norte, né? A questão do turismo, né? E baixos níveis de saneamento, como eu comentei, né? Também atrapalham as praias, né? O nível de qualidade da água das praias do Rio Tocantins e do Rio Araguaia, o que isso, né? Certamente é um problema para o turismo, né? E a outra questão, né, que também não é só nessa bacia que acontece, como em outras também, é a questão do efeito dos barramentos nos rios, que como eu comentei, que é uma vocação grande da região, com a migração, a alteração da rota de migração de peixes, né, e dos estoques pesqueiros. Então, isso aí, ó, nas UHS previstas nos rios Tocantins, Araguaia, Sono e das Mortes, né, o barramento do rio evita aí, prejudica a migração dos peixes e a manutenção a longo prazo dos estoques pesqueiros, né, que também é uma atividade econômica na bacia. Pode passar, por favor. Então, esse slide, ele resumiu aí um pouco dos problemas, né, e aí, com isso, os principais temas relevantes do plano aí é desenvolver aí o alto potencial de áreas irrigáveis na região, mas de uma maneira sustentável, digamos assim, né? Então, existe aí a possibilidade do que tem previsto, o que tem instalado na região, né, de áreas irrigáveis 2% só do potencial, né, da região. Então, ainda existe uma grande possibilidade de expansão disso, isso precisa ser de forma planejada, né, e ordenada. A questão da priorização dos empreendimentos hidroenergéticos no Rio Tocantins, já que ele já é um rio encaixado e já é um rio barrado, e deixar o Rio Araguaia mais, principalmente o médio curso do Rio Araguaia, né, e a bacia do Rio do Sono mais protegida para esse tipo de empreendimento. E possibilitar e viabilizar a hidrovia do Tocantins, né, com as eclusas, né, do Tucuruí, Lajeado Estreito. Esses foram os principais temas, né, assim, que, resumidamente, o plano apontou. E aí, com isso, pode próximo, por favor. Né, as diretrizes, né, que a gente, que precisa para a gente alcançar e atacar esses temas relevantes, né? Uma articulação interinstitucional, né, e intersetorial muito importante que haja, né, e isso foi detectado como uma grande fragilidade, né, da região. Então, é necessário para que se ataque essas questões todas, que tenha aí não só uma articulação entre os entes do SINGRE, mas também com outros atores, outros setores, como hidrovia, como setor de navegação, setor de energia hidrelétrica, setor de turismo, enfim, como é que a nossa política, né, consegue interagir com esses outros setores. Então, isso foi detectado como uma fragilidade, e o plano apontou ações nesse sentido também, né? A questão de compatibilização dos conflitos de usos da água, como eu comentei, a viabilização da hidrovia do Tocantins, aproveitamento do hidrelétrico, principalmente no Rio Tocantins, e a proteção da Bacia do Sono, né, que é um afluente dele, e o médio curso do Rio Araguaia, que tem uma importância ambiental importante, né? Então, deixar essas bacias mais focadas na proteção, em proteção, sem esse tipo de barramentos, né? A questão do desenvolvimento das áreas irrigadas, como eu comentei, aí para isso é importante ter restrições de outorgas, né, para novos usuários em áreas com fragilidade hídrica, aí na região de Javaés, Claro, Vermelho, do Rio Vermelho e Crixás,
e a parte de qualidade da água que eu comentei. Pode passar, por favor. Aí, com isso, esse é digamos, o programa, a estrutura, né, do programa de ações do Plano do Tocantins. Ele foi dividido, né, esses temas relevantes foram divididos em 3 componentes, né? O primeiro componente é um componente de fortalecimento institucional, né? Ele tem aí 4 programas dentro dele, focado nessa questão no fortalecimento das instituições e na inter-relação entre os setores, né? entre a articulação institucional, né? Então, tem a parte de capacitação está aí dentro, a parte de pensar e desenvolver, implementar os instrumentos de gestão, né? É o que digamos assim, é o nosso dia a dia, né? Está bem aí nesse componente 1. Com destaque para esse programa 1.3, que diz aí que é a formatação e implementação do modelo de arranjo institucional. Como eu comentei no começo, como não existe um comitê da Bacia do Tocantins-Araguaia, né, essa bacia, como diz assim, não tem uma instituição, um ente, digamos, instituído, né, para, digamos, tomar conta desse plano, né? Então, eu acho que um dos grandes motivos porque ele realmente ficou desatualizado e esse plano acabou ficando meio parado nesses anos todos foi exatamente pela falta de que seja, pode se chamar comitê, mas pode ser outro tipo de arranjo, né, para, digamos, ser ali o ente, né, que toma conta desse plano, né? Eu acho que isso é uma constatação que a gente vê hoje, não só aqui, mas também em outras bacias, como a região hidrográfica do Paraguai, que foi um plano mais recente que a gente também fez, também sem comitê, e a gente tem sentido aí uma grande dificuldade de implementação e de gestão na bacia por conta disso. Então, esse programa 1.3 foi focado na tentativa de se implementar um modelo, né, adequado para uma região deste tamanho, né, como a região do Tocantins-Araguaia, né? O componente 2, ele já foi focado mais na parte em ações estruturais, ou seja, obras mesmo, focado na parte de saneamento, né, de saneamento ambiental. Então, tem aí entre obras para ampliação de abastecimento de água, ampliação aí de coleta e tratamento de esgoto e a melhoria aí da coleta de resíduos sólidos. Então, esse é um componente bastante caro, digamos assim, ele representa 92%, né, dos investimentos previstos no plano, que chegou na ordem de 4 bilhões, né? Eu vou pedir só licença para vocês, meu marido está me ligando insistentemente aqui, eu vou precisar só dizer que eu não posso atender, só um minutinho, Thiago, um segundo, calma aí. Enquanto a Luciana ela já está voltando, mas aí depois a gente frisa aqui algumas informações. Desculpa, certo, gente, Luciana? perdão, tudo certo. Então, é um plano com investimentos aí da ordem de quase 4 bilhões de reais, mas principalmente focado nessas ações estruturais de obras, né, de saneamento ambiental, que, como eu comentei, foi uma das questões importantes na bacia, né? E a outra questão é aquela mais focada aí na compatibilização dos conflitos de uso da água, que é o componente 3, que tem aí ações não estruturais e ações estruturais também, tem algumas obras previstas aqui, no sentido aí de melhoria da racionalização do uso da água na irrigação, como eu comentei, né, o controle de erosão nas áreas de cabeceira, que são importantes, a proteção e conservação de ecossistemas aquáticos,
enfim, então o programa de ações, ele foi pensado para atacar os problemas que a gente elencou ali anteriormente, principalmente na etapa de diagnóstico e prognóstico do plano. Pode passar, por favor. Com relação, finalizando a parte do plano Tocantins, como eu comentei, não havia um comitê, né, de bacia na região, e aí o que o plano previu inicialmente de arranjo institucional para, digamos, tocar a implementação do plano, foi a instalação aí de um colegiado gestor, né, para implementação, né? Esse foi instituído aí por uma resolução da ANA, tá, de 2009. Esse colegiado gestor, ele tinha aí 16 membros, sendo representantes da ANA, do Ministério do Meio Ambiente, do Conselho Nacional, secretários de Planejamento de Recursos Hídricos de todos dos 6 estados, né? E ele tomou posse em setembro de 2009, tá? A questão, ele se reuniu por 3 vezes, entre novembro de 2009 e maio de 2010, discutiu questão de regimento interno, discutiu temas estratégicos para serem tratados, priorizou ali saneamento, irrigação e navegação, né? E na última reunião, em maio de 2010, né, foram discutidas ações prioritárias aí, né, principalmente nesses temas que eles haviam elencado. Mas esse colegiado nunca mais se reuniu, né? Então a situação dele hoje é inoperante, né? E foi como eu comentei, a discussão na bacia acabou que parou, né? E isso trouxe aí o resultado de um plano desatualizado hoje e muito pouco implementado, tá? Aí pode passar. E com relação até, assim, focando, esse foi um aprendizado, né, que eu acho que a Ana e, enfim, todos nós tivemos, e passamos a partir disso, depois de alguns outros planos, a gente começou a pensar e refletir quais eram os aprimoramentos, né, que a gente precisava fazer no processo de elaboração de um plano, para que ele pudesse ser, de fato, mais sair do papel, pudesse ser mais implementado e mais, digamos, prático e objetivo, né? Então, a gente passou a fazer alguns ajustes, digamos assim, não só no processo de elaboração, mas também na implementação deles, tá? Aqui, nessa figurinha, a gente tem as etapas, né? As etapas de elaboração de um plano. Então, primeiro você organiza as informações, organiza os atores na bacia, organiza os estados, enfim, ou seja, prepara aí a situação na bacia. Depois você tem a etapa de diagnóstico, que é um retrato, né, da bacia no momento, principalmente focando aí no que tem de água, no quanto que tem, no quanto que se usa, como que está a qualidade da água, como é que é o balanço entre o que se usa e o que se tem, né, para identificação aí de áreas críticas, né? E a etapa seguinte, que é o chamado prognóstico, a gente vai e pensa para a bacia no futuro, né? Faz projeções de usos, como é que a irrigação pensa em crescer, qual que é a tendência de crescimento do setor agrícola, do setor pecuário, do setor de indústria, enfim, tudo isso a gente projeta para o futuro, né, e imagina quais seriam as pressões para os recursos hídricos se aquelas projeções se concretizarem, né? E a partir disso a gente projeta as ações, né, que é a etapa de plano de ações, que são necessárias para a gente atacar os problemas que estão hoje já presentes ou que possam vir no futuro, né? O que a gente passou a fazer nessa etapa preliminar, a etapa de preparação, que antecede o diagnóstico, a gente começou a trabalhar muito diretamente com os órgãos gestores, né, no sentido de elaborar um diagnóstico preliminar, né, antes mesmo de entrar qualquer tipo de empresa que possa apoiar a gente nesse processo, né? Então, os órgãos gestores se reúnem, organizam as bases de dados,
né? E isso a gente tem hoje muito melhor do que em 2009, né? 2007, quando começou. A gente tem hoje um Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos com um grau de informações muito maior do que tínhamos à época, né? A gente tem vários estudos, até feitos pela ANA e pelos estados também, de atualização, de estimativas de demandas, de dados de qualidade da água, de saneamento, enfim, a gente tem uma parte de irrigação muito bem estudada, né, pelos atlas de irrigação da ANA, então a gente tem muita informação consolidada para nível de país e com um grau de detalhe muito grande que permite a gente fazer diagnósticos muito bons, sem muito esforço, digamos assim, de coleta de informação para as bacias, para as nossas bacias, né? Então, esse foi um esforço preliminar que a gente faz para quando a empresa entrar, ela já recebe essas informações todas organizadas, né, e pactuadas entre os órgãos gestores, né, para dar o start, digamos assim, para a etapa de planejamento. E a parte de plano de ações, que está circulada aí em vermelho, a gente também, um aprimoramento que temos feito é que, antigamente, os planos, como eu comentei no plano do Tocantins, que tinha ali bilhões, né, de investimentos, ações do setor de saneamento, obras para serem executadas, e a gente sabe muito bem que isso não está na nossa governabilidade, né? A obra não está na competência do SINGRE executar a obra, né? Então, a gente acabava prometendo e fazendo metas para outros cumprirem, né? Então, isso nos trouxe um baixo nível de implementação, a baixa taxa de implementação de planos, porque, primeiro, não se pactuava as ações com quem deveria fazer, né? E a gente acabava colocando metas para outros cumprirem. Então, a parte de trazer ações para dentro da nossa governabilidade foi um foco muito importante que passamos a dar nos planos mais recentes, é aquilo que a gente consegue fazer com o nosso orçamento, com o orçamento da cobrança, nas bacias que tem, e o orçamento dos órgãos gestores, né? E passamos também a pactuar, né, muito bem as ações com os executores para que aquele plano que foi aprovado seja de fato factível, as pessoas, os executores se comprometam de alguma maneira com recurso e consiga dizer ao longo do horizonte do plano quando é que ele vai ter condições de executar aquela ação. Né? Pode passar, por favor. Então, essa figurinha mostra um pouco do que eu estou te dizendo da governabilidade dos planos de ações, né? A ideia é que a gente consiga, nos planos de ações, colocar ações que a gente consiga, que está dentro da nossa governabilidade, ou seja, a chamada agenda azul, né? Aquela agenda de ações que são dos órgãos gestores de recursos hídricos, né? Mas que o plano precisa também ser capaz de identificar aquelas ações, aquelas interfaces com o setor. Então, um plano de recursos hídricos, ele não vai ser um plano de transporte, ele não vai ser um plano ambiental e não vai ser um plano de saneamento, mas ele vai trazer o que da gestão de recursos hídricos a gente consegue contribuir ou resgatar de um planejamento setorial. Né? Então, são essas interfaces, são esses sombreamentos aí que o plano de recursos hídricos tem que ter, e não a agenda setorial propriamente dita, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente fez e que ajudou a dar muito mais foco e facilitar a implementação do plano. Então, a gente precisa fazer um plano com o orçamento do SINGRE, né? E apontar, obviamente, aqueles outros orçamentos que a gente chama de associados ao plano, que são aqueles investimentos que são de responsabilidade de outros atores. É aquela obra que é essencial, é importante para a bacia, é aquela infraestrutura hídrica necessária, mas que ela não vai fazer parte do orçamento do plano, ele vai ser um orçamento associado que, se cumprido, ele vai trazer benefícios aí para a bacia, mas não se trata de uma meta nossa, né? Não é uma meta que não seremos cobrados por algo que a gente não tem governabilidade, né? O próximo, por favor. E uma outra
alteração importante foi a construção de um manual operativo, né, para, ao final do plano, né, o plano aprovado, aquelas ações que foram priorizadas para o curto prazo, né, elas passam por um processo de detalhamento, né, um passo a passo, com responsáveis, né, por cada ator, o que fazer, quem fazer, quando fazer e como fazer. Digamos, a que a gente chamou aí de ações com coordenada, né? Então, tem esses fluxos, né, de atividades por executor que facilitem muito na implementação da ação, de tirar aquela ação que está prevista para o curto prazo do papel, né? Então, tem aí uma série de subsídios importantes que esses manuais operativos têm trazido ao final do plano, né, para facilitar aí a implementação já no dia seguinte do plano, né, da aprovação do plano. Pode passar, por favor. E como eu comentei no começo, né, o plano precisa ser um processo dinâmico, né? Então, à medida que você tem esse manual operativo, a gente tem o detalhamento de como implementar, começa a implementar, a gente passa a monitorar aquela implementação, né? O que está anualmente, o que está andando, né? Aí, ao passo de alguns anos, a gente avalia aquela implementação e verifica se a gente está indo para o caminho certo, se aquela ação saiu do papel ou não saiu, por que que não saiu. Então, a gente faz esse processo de avaliação durante as revisões periódicas, né? Então, isso foi uma coisa que o plano do Tocantins não passou, não teve revisões periódicas dessas ações, por exemplo, a cada 5 anos, né? A gente tem trabalhado hoje com 5 ciclos de implementação. A cada 5 anos, se para olhar as ações, o que andou nesses últimos 5 anos, se implementou, se não implementou, o porquê que não saiu do papel, o que faltou fazer, o que pode se mudar de rumo nesse caminho. Então, com isso, a gente consegue manter o processo dinâmico, manter o plano atual e manter a taxa de implementar, e fazer com que as ações saiam do papel, né? E ao final do horizonte do plano, a gente faz uma revisão completa, como, por exemplo, vai acontecer com o plano do Tocantins, que está chegando ao seu final. Certamente ele vai ter que passar por uma revisão completa de diagnóstico, de prognóstico e de plano de ações, né? E, ok, por favor, o próximo. Não está passando, acho que esse não era o último. Não é o último, não. Consegui passar aqui. É isso. Né? Uma outra questão, já estou finalizando, gente, uma outra questão importante que a gente também tem visto, isso vai acontecer na região do Tocantins-Araguaia com certeza, que a gente tem uma série de planejamentos no mesmo território, né? Então, ao mesmo tempo que temos os planos estaduais, tem lá o plano estadual do Goiás, tem o plano do Tocantins, tem o plano do Pará, do DF, enfim, de todos os estados que estão ali envolvidos, né, na região do Tocantins. A gente tem o plano do Tocantins e a gente tem os planos das bacias afluentes, né? Então, como que a gente coordena tudo isso, né? Como que tratar com tantos planejamentos dentro do mesmo território? Né? Isso foi uma constatação que a OCDE fez, quando ele fez um estudo sobre a política, né, de recursos hídricos no país, e a constatação foi essa que está nessa frase aí, ó, que há muitos planos, né, elaborados, mas eles são, em geral, mal coordenados e de fraca efetividade na prática, né, devido à falta de capacidade, tanto de implementação quanto de financiamento. Então, eles não passam de tigres de papel ou promessas a serem cumpridas por outros, né? Então, esse estudo da OCDE, de fato, é uma coisa que a gente concorda, é isso mesmo, e a gente, até aqui no cantinho esquerdo, a gente fez recentemente um encarte do Conjuntura de Recursos Hídricos sobre planos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, eu acho que é recente, foi lançado esse ano, que eu convido vocês depois, com mais tempo, dar uma olhada, porque a gente traz uma série de uma análise crítica, justamente falando não só desse aspecto, mas de outros aspectos dos planos de recursos hídricos, que eu acho que vale a pena, né, vocês olharem, até visando aí né, o plano de vocês no futuro, né?
E principalmente aí nessa região do Tocantins, eu acho que vai ser um fato, um aspecto importante a ser considerado, e a gente tem trabalhado isso junto com a SEMAD na Bacia do Paranaíba, e junto com São Paulo e Minas Gerais na Bacia do Grande, agora recentemente, que é justamente o que de fato é um plano integrado, né? A gente tem trabalhado nessas bacias federais, que são compartilhadas, né, por mais de um estado, a gente tem trabalhado nessa lógica, né, lógica do plano integrado da bacia. O que é esse plano integrado? Ele é construído a partir do plano dos afluentes, não se trata de um plano da calha do rio Tocantins ou da calha do rio Araguaia. Se trata um plano da bacia como um todo, e isso não teria como ser diferente, porque os afluentes constituem o território da bacia, da bacia compartilhada, né? Então, a gente entende que não tem como fazer um planejamento da forma mais adequada se não for assim, se não construir não construir o plano da bacia federal a partir dos planos dos afluentes, considerando as especificidades locais, né, as ações pactuadas, né, nas bacias afluentes, de forma que o plano, né, de ações que a gente está chamando aí de PAR, né, que é o plano da bacia afluente, ele não vai ser simplesmente um recorte, né, da bacia federal, ele é parte dela, né, digamos assim. Então, a gente tem trabalhado dessa maneira. Esse exemplo do lado aqui é uma bacia do Paraíba do Sul, que a gente concluiu recentemente. Então, por muito tempo, o plano da Paraíba do Sul era considerado o plano da calha, né? O plano do Comitê Federal era o plano da calha do Rio Paraíba do Sul. E agora a gente conseguiu fazer que o plano da bacia do Paraíba do Sul fosse, de fato, construído, né, a partir da base, né, do afluente para o plano integrado, né, com toda a pactuação necessária, incorporando todas as especificidades locais, de forma que os afluentes consigam se reconhecer dentro daquele plano, reconhecer as suas especificidades, seus anseios, né, e que contribuam para ele e que depois reconheçam aquele plano como seu, né? Eu acho que isso que é assim que a gente tem trabalhado e tem funcionado muito bem. Então, para finalizar, acho que esse é o próximo, é o último, o que a gente entende que deve acontecer na região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, primeiro, né, não tem como falar de voltar na bacia sem fazer uma atualização do plano, de fato, é um plano desatualizado, a gente precisa fazer ele focado na agenda azul, né, como eu comentei, focado naquilo que a gente dá conta de fazer com o nosso recurso, né, trazer esse conceito de plano integrado, e junto com os planos afluentes, trazer o conceito do manual operativo para melhorar a implementação da bacia, do plano da bacia, e principalmente, que é esse primeiro item que está aí, é a definição do modelo de gestão da região hidrográfica do Tocantins. Se é um comitê que vai ser criado, um comitê de integração, se é um outro arranjo com outro nome, um colegiado, enfim, a bacia vai ter que definir isso, vai ter que decidir por isso, né? E isso está dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos, nosso novo Plano Nacional, que aí no seu subprograma 1.2 tem como meta avaliar alternativas de arranjos institucionais para a gestão de recursos hídricos, considerando as especificidades do território. Então, a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, da Amazônia, e do região hidrográfica do Paraguai, são 3 regiões que precisam ser consideradas nessa ação aí do Plano Nacional, no sentido de pensar qual é o melhor arranjo para a bacia, se é um comitê único, se é um comitê integrador, se não é um comitê, é um outro formato, enfim, né, isso precisa ser trabalhado e discutido com a bacia, principalmente, né. Era isso, gente. Desculpa se eu me alonguei, espero ter contribuído de alguma maneira aí com essas informações sobre a bacia para vocês, sobre o plano,
e sobre essas novas aí, esses novos, digamos, conceitos que a gente tem procurado aplicar na gestão de recursos hídricos compartilhada, né, como deve ser aí, segundo a nossa lei das águas, né? Obrigada, gente. Luciano, não, que é isso. A gente que agradece a sua presença e a sua apresentação. Primeiro, saber se a gente pode estar compartilhando depois com o pessoal aí a sua apresentação. Claro. Então, pronto. Sim. Então o Felipe já fica imbuído de estar compartilhando conosco. E assim, frisar, o CBH agora é o mais novo, né, do estado de Goiás. Então, a gente sabe que tem aqui membros que já participam de comitês de bacias já há algum tempo, mas também temos membros que estão participando em sua primeira vez. Eu acho que isso é muito importante, que vai equilibrando as informações, né, sobre a questão do gerenciamento e da gestão de recursos hídricos. E reforçar a importância de um plano, e aí é isso que acho que a Luciana trouxe de luz, né, para a gente nesse momento, da questão do diagnóstico, né, que já se tem informações. Então nós não sairíamos do zero, né? E pensando na situação, como não tem uma definição do modelo de gestão, né, para toda a região hidrográfica, como você botou, nós aqui no estado de Goiás podemos ir nos alinhando e expandindo isso, né, para, quem sabe, conseguir dar um ânimo também para os outros estados que com certeza têm interesse de estar também fazendo a gestão, né, dos seus recursos hídricos. Eu vou abrir a palavra, não tem ninguém inscrito, mas eu abro a palavra. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Luciana? Alguém quer fazer algum comentário? Deixo em aberto. A Lucimar levantou. Lucimar, pode usar a palavra. Oi, Luciana, boa tarde. Boa tarde, demais colegas que estão participando desta reunião, né? A gente fica, assim, muito empolgado. O Tiago disse que tem uns novatos aqui, né? Eu sou dessas. Então, a gente tem essa empolgação de querer ver as ações e as coisas acontecendo. Então, eu estou aqui em Porangatu, né? O município de Porangatu mesmo, ele pega parte da bacia do Tocantins, né? Então, assim, se a gente passar uma serra que tem próxima aqui, aí a gente já entra no contexto que as águas desaguam na bacia do Araguaia, que é a Serra Azul e a Serra Verde, que tem aqui na região. Então, assim, a gente tem muita vontade de ver que tipo de ações que a gente pode estar fazendo em termos locais. Por exemplo, aqui na Universidade Estadual de Goiás, o EG Porangatu, a gente tem um curso de Geografia, que a gente costuma muito fazer trabalhos acadêmicos envolvendo caracterização de microbacias, essas coisas assim que a gente tem sempre feito nos trabalhos de conclusão de curso. Então, a gente já tem alguns diagnósticos de algumas microbacias aqui, mas a gente quer dar continuidade nisso e ver como é que a gente pode estar fortalecendo essas atividades nossas para o comitê, no sentido de que a gente possa integrar essas atividades ao comitê, né? Inclusive, agora a gente tem uma proposta de trabalho aqui que a gente está fazendo, está sendo assim, muito bem aceita, né, na unidade, um grupo de estudos só sobre bacias hidrográficas mesmo, a gente colocou como foco esse tema, e a gente pretende trabalhar a bacia que abastece a área da cidade, né, o perímetro urbano. Então, assim, são ações pontuais, mas a gente quer ver como é que a gente pode avançar isso para o comitê, né? Porque você disse da questão que eu achei muito interessante aí, os planos dos afluentes. Eu acredito que isso entra dentro dessa Acho que a Lucimar travou. Vocês estão me ouvindo? Oi, voltou? Estão me ouvindo? Agora sim. Ouço os dois. Desculpa de novo, está meio instável aqui hoje. Lúcia, você está me ouvindo? Então?
Então, Sim. Lucimar, você tá coberta de razão, assim, eu acho que a universidade pode contribuir muito. A gente teve uma experiência super interessante na Bacia do Paranapanema, né? A gente tem lá a Unesp, principalmente a de Presidente Prudente, né? São super atuantes na Bacia do Paranapanema, né? E eles conseguiram, assim, nos ajudaram muito na época do diagnóstico preliminar, né? Então, eles já tinham uma série acho que uns estudos até de áreas suscetíveis à erosão, eles tinham desenvolvido já na época. Então, isso contribuiu muito para o diagnóstico, né? E também na implementação de ações, né? Tem ações que, às vezes, os fundos de recursos hídricos podem, né, financiar, talvez, ações, estudos, né, porque todo plano gera lacunas de conhecimento, né? A gente não tem informação de tudo, né, infelizmente. Então, sempre vai ter alguma ação ali proposta que é para melhoria de conhecimento de tal tema, né, ou de alguma área específica, né? Então, eu acho que parcerias, assim, com a universidade são super importantes de serem estabelecidas, assim. Acho que cada vez mais os comitês precisam ter aí a participação das universidades. Agora, o papel do plano é justamente apontar para essas lacunas, né? E até acho que isso é até muito legal para a universidade, porque você consegue focar ali para onde aquela informação de fato é necessária, né? Fica digamos, não que a informação de base não é necessária, mas que ela pode ser mais aplicada, né? Talvez, mais prontamente. Então, acho que isso é uma parceria muito importante, que é bem legal. E o fato no planejamento dos afluentes, né? Da bacia afluente, que você vai conseguir descer no detalhe, né? Nessas informações mais locais, né? É óbvio que a gente hoje, como eu comentei, a gente tem um grau de bases de dados muito bom, tanto para disponibilidade hídrica, quanto para demandas, quanto para dados de qualidade da água também. Os estados todos já têm, né, seu nível suas bases de monitoramento da qualidade da água também. Enfim, mas sempre num planejamento de bacia, num plano de um afluente, é possível se descer mais ao detalhe, né? Porque você tem ali informações mais locais. Então, acho que é nessa linha mesmo. Ok. Mais alguém? Nós não temos inscrições. Quem quiser ir se inscrevendo pode ir levantando a mãozinha, que aí a gente vai botando. Acho que o Marquinhos queria falar alguma coisa, Marquinhos? Vou falar assim, Thiago. Primeiramente, boa tarde de novo, pessoal, a todos. Na condição de secretário do comitê e também como representante aqui da SEMAD, agradecer a Luciana, pela palestra, pelos ensinamentos. A gente tem uma preocupação, né, Thiago, desde o começo, nas primeiras reuniões de diretoria, a gente sempre levantou como o comitê partia a partir de um plano de bacia, sem um plano de bacia. A gente sabia da história do plano estratégico Tocantins-Araguaia, e a gente conversou, o Marco Neves se colocou, né, à disposição de nos auxiliar nessa articulação aí, falou do seu nome, eu tentei anotar na minha parede aqui o nome da Luciana, aqui, falando para a Luciana para a gente tratar sobre o plano de bacia. E aí, o que é a gente, em 2017, né, e logo que a gente instalou a grande maioria dos comitês do Estado em 2014, a gente tentou, a partir de então, elaborar um termo de referência para contratar plano. A gente ficou com o Pires na mão ali 3 anos pedindo recurso no Estado. A gente não teve recurso. Sempre conseguia colocar alguma coisa no orçamento, era retirado. Então, a gente não conseguiu recurso orçamentário para contratar os primeiros planos de bacia. O que a gente fez foi usar o recurso do Progestão. Então, o primeiro ciclo do Progestão, ele foi todo acumulado e a gente conseguiu, com esse dinheiro, contratar. Junto à UFG, né, que em termos de comparação, foi um valor muito mais acessível em relação aos outros consultores. E com todos os problemas que a gente teve, de ajustes, e inclusive depois, né, alterando alguma parte do escopo junto à ANA, incorporando manual operativo, né, que a gente não tinha previsão lá no início, resumo municipal, a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, finalizar o nosso plano. E aí eu entendo que a gente não quer passar por isso de novo aqui no agora. Eu acho, primeiro, que o cenário é diferente. A gente hoje, eu acho que não consegue imaginar ficar muito tempo novamente buscando recursos. Tudo isso que a gente vem acompanhando das oficinas da ANA e dessas mudanças de metodologia, acho que não faz o menor sentido hoje a gente fazer uma contratação de plano para, de novo, fazer uma série de dados de diagnóstico, prognóstico, a gente sabe da quantidade de informações que já tem,
E aí eu teria mais ou menos umas 2 perguntas sobre os encaminhamentos que a gente pudesse aqui, com o apoio da Ana, resolver. Se você acredita já que com o que a gente já tem de informação, é possível a gente construir um plano hoje, a partir do que se tem, usando talvez como base o próprio plano estratégico de Tocantins-Araguaia, as ações, a gente fazendo talvez uma revisão, excluindo a questão das zonas, né, daquele item 2, do componente 2 do plano, que de fato não está sob a governabilidade do sistema, ou se seria necessário, mesmo assim, a gente ainda fazer alguma contratação pontual para alguma coisa, e se como a Ana poderia nos auxiliar nesse processo também. Eu acho que o Estado de Goiás também já tem algumas informações hoje, e a gente sabe como esse plano foi feito para uma bacia muito grande, a nossa ideia era talvez fazer um recorte somente aqui para a bacia do Araguaia, tentar atualizar as informações para a nossa bacia, e aí talvez um foco maior, o comitê poderia constituir um grupo de trabalho, e a gente talvez dando um foco maior ali mesmo no que interessa para o comitê, que são nas ações, né, no plano de ações. Então, saber aqui como é que a Ana poderia nos auxiliar nesse trabalho de revisão de informações, poderia nos auxiliar pessoas, na verdade, os estudos, nos auxiliaria nesse recorte de informações, para que o comitê pudesse nascer com um plano, né? Porque eu acho que se a gente não tiver um plano, pelo menos aí no curto prazo, o comitê já fica um pouco sem agenda de discussão. A gente sabe, eu ouvi muito dizer também, do comitê, então, cobrar primeiro para esse recurso ele o seu plano, mas a gente sabe que isso ainda está muito distante, eu acho, que é tipo de visão, né? Querendo ou não, na escala dos instrumentos, a gente imagina um comitê, a partir dele a gente conseguir mais, né? Então, é ver mais ou menos isso, Luciano, como é que a gente poderia ter esse apoio da Ana em relação aos estudos, ou para que a gente pudesse saber, a partir de amanhã, como que a gente pode conduzir esse processo de elaboração aí barata, talvez nenhum, nosso plano de bacia, com apoio mesmo do órgão gestor aqui, da SEMAD, que está à disposição, os servidores da SEMAD, os próprios membros do comitê. Pode ficar à vontade, Luciana. Acho que a Camila, se a Camila A Camila está falar... inscrita, mas aí eu acho que é para fazer alguma pergunta também, né, Camila? Pode responder primeiro. Pronto. Então, Marcos, eu acho que, assim, a gente precisa, como diz, tá dentro de um passivo, né, da Ana, né, que é, de fato, revisitar e atualizar o plano da região do Tocantins-Araguaia, né? Eu penso que talvez ele não entre nesse exato momento na nossa agenda, mesmo porque, em que pese ele termina ali, o horizonte é 2025, né? A gente tem outros, como o plano do Paranaíba, né? Que está mais precisando, termina o horizonte, né? mais antes. Então, acho que ele vai entrar na agenda, como entrou, né? A gente já está discutindo, né, a revisão do Paranaíba, junto aí com a SEMAD, com os outros estados. Então, a gente precisa também pensar um pouco da nossa agenda, né? Porque tem ainda outras bacias em que a gente vai estar trabalhando ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que tem, sim, condições da gente ir trabalhando, assim, por exemplo, eu concordo com você que o comitê precisa de ter uma agenda, né? Eu acho que o plano realmente é a principal agenda de um comitê, né? Eu acho que precisa ser aquela coisa do dia a dia mesmo, né? Então, eu acho que talvez um exercício que se possa fazer, mas eu preciso, obviamente, trazer isso internamente para a Ana e avaliar como é que a gente poderia pensar numa estratégia de ir trabalhando, de repente, mesmo que um pouco mais lentamente, né? Assim, mas para não deixar a bacia, digamos, sem agenda, né, no caso, mas a gente pode pensar de alguma maneira, assim, talvez tentar, a partir do SNIR, né, a partir das nossas bases de dados da Ana, o que é possível de se recortar para a bacia do Araguaia, né, no sentido de se o que temos disponível de informação, será que atende, né, ou será que a gente vai trazer ali suficiente informações para a bacia, ou porque a partir disso a gente pode pensar o que precisa vir depois, né? Assim, se precisaria de suprir alguma lacuna e como que a gente poderia suprir essa lacuna, se seria uma contratação específica de algum tema específico ou não, ou se tem que ser uma coisa mais ampla mesmo, né? Mas eu tenho que a gente já tem realmente muita coisa feita e pronta, sabe? Mas precisa de ter ali talvez a gente só pensar
internamente para ver qual estratégia e como é que a gente vai se dividir aqui, né? Porque a equipe não é grande, pelo contrário, é pequena e estamos tocando várias bacias ao mesmo tempo, né? Mas eu acho, Marco, que a gente pode, até nas nossas conversas aí junto do Paranaíba, pensar, por exemplo, como foi feito para o Paranaíba um módulo do SNIR, né, para a bacia do Paranaíba, né? Então, podemos pensar, de repente, conversar lá com o Marcos Fulkner e ver se tem alguma possibilidade de, mais para frente, a gente fazer a mesma coisa para né, uma bacia, para a bacia do Araguaia ou do Tocantins-Araguaia, enfim, a gente teria que pensar junto com ele, né? Mas eu acho que tem estratégia, sim. Acho que a gente só a questão da gente... Eu não consigo agora, no momento, me comprometer exatamente, mas acho que a gente pode trazer isso para uma conversa, né? Podemos até chamar o Marco Neves e a Camila junto para uma conversa para a gente pensar como é que a gente poderia desenrolar isso, né? Mas acho que temos muita informação já, sim. Ok. Camila, pode ficar à vontade. Tá, eu queria agradecer também a palestra da Luciana. Foi muito rica, né, de informações. Então, muito obrigada mesmo. Imagina. E concordo plenamente que informações a gente já tem bastante da região. Eu acho que quem me conhece sabe que eu tenho um pé na academia e um pé na gestão, então desde que eu terminei o doutorado, eu continuo fazendo pesquisa e é justamente lá na região do Araguaia, então a gente está montando um banco de dados muito grande para o Médio Araguaia, informações de tudo quanto é tipo que você pode imaginar para a construção de um monitoramento ambiental. Então, além das pesquisas que eu faço com o meu grupo de pesquisa, eu sei que tem muitos outros que atuam também na região, então, e a Ana, né, também, com suas bases de dados, então, por falta de dados, eu acho que não é o problema, a questão é articular mesmo tudo isso e como compilar e tornar isso um plano executável, né? Então, eu vou sentar mesmo com os meninos, com o João, com o pessoal da GEG, para a gente, com o Marcos, que está aqui também, né? Para a gente pensar nessa estratégia, né? De como eu também concordo que não deveríamos fazer uma contratação de um plano, tendo já esse plano prévio em mãos, um monte de informações disponíveis também em mãos, e pensar em como fazer essa articulação para poder ter essa referência, né? Esse documento de referência, porque a gente sabe também que precisa reunir toda essa informação que está aí disponível, né? Um dos grandes problemas do nosso Brasil, acho que é a descentralização de informações. A gente não sabe em que base ir, né? Tem um monte de coisa disponível, mas em vários lugares. Então, como compilar tudo isso e tornar uma coisa acessível e executável, né? Então, me comprometo junto com o Marcos e a Marcos Neves e a equipe da CEMAD também, a gente correr atrás disso, de pensar uma maneira de viabilizar esse plano do Araguaia, do agora. A gente tem, até nesse sentido também, eu acho que a CEMAD também pode ajudar, porque como é uma meta do Plano Nacional, né, que é a superintendência lá do Humberto, né, que trata disso, que é a questão dos arranjos institucionais, né, os diversos arranjos institucionais que podem existir para essas bacias específicas, como, por exemplo, aí já estou falando da região hidrográfica como um todo, né, do Tocantins-Araguaia, né? Então, talvez fosse o caso aí de até provocar uma discussão mesmo com a Ana, porque isso está previsto de se discutir isso como uma meta, né? A Ana envolvida, como uma meta do Plano Nacional. Óbvio que o Plano Nacional tem um horizonte aí de muitos anos, mas acho que é uma questão até de provocação mesmo, né? Dos estados envolvidos para a gente poder iniciar o processo de discussão, né, de qual seria, porque assim, em que pese, nada impede que o comitê agora faça o seu plano, obviamente, né, tá no seu direito e legítimo, né, mas é importante pensar que ele também faz parte, né, de uma bacia maior que precisa ser cuidada de toda forma, né? E daquele jeito que eu comentei, né? Quanto mais de forma integrada a gente tratar os assuntos, melhor, né?
Então, acho que pode, a gente pode ir nas duas frentes, assim, talvez provocar essa discussão, né, do arranjo da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia como um todo, e também essa outra estratégia de como já mais prontamente, né, trabalhar aí as informações para a bacia do comitê agora, né? Uhum, joia. Eu vou ter que sair, gente. Eu queria agradecer, então, a presença aqui e dizer que aprendi bastante aqui com a apresentação da Luciana e a fala do Thiago aí também, presidente. Obrigado, Camila. Fica à vontade. Mais alguém? Obrigada. Não? Bruno sabe. O Bruno pediu a palavra primeiro, abri a palavra para o Bruno. Boa tarde, né, Thiago? Boa tarde a todos e todas aí. Só queria mais dar uma complementada no que o Marquinhos falou, né? Eu acho que nós estamos passando por um processo. Nós passamos por um processo ali nos afluentes do Paranaíba de construção do plano, e agora no Paranaíba nós estamos passando pela revisão do plano também. E assim, se nós tivéssemos talvez organizado um pouquinho melhor as agendas, nós poderíamos ter feito isso numa convergência, né? Então, já que nós estamos discutindo essas questões aqui no Araguaia, e o Comitê do Araguaia é um comitê é um comitê mais novo, iniciando as atividades aqui em Goiás, eu acho que é muito importante que a gente preste bem atenção nessas agendas que estão em comum aí acontecendo, né? Então, desde das agendas dos outros comitês em esfera federal e também aqui nos afluentes goianos do Araguaia, né? Mas, no mais, parabéns aí, Luciana, obrigado pela apresentação, foi bem esclarecedora. A gente vê aí que a Bacia do Araguaia ela tem muito trabalho para ser feito, né? Passa por regiões muito sensíveis do país, regiões com problemas sociais bem severos e que precisam aí de uma grande atenção. Então, acho que a missão desse grupo aqui, né, é muito nobre. Eu acho que a Lucimar também trouxe essa experiência aí de trazer, que a gente já disponibilizou ao EG, né, para fazer alguns estudos. Então, acho que fica bem legal, muito importante ter a academia aí junto também, para entender, porque ainda mais quando tem aqui uma universidade estadual dentro do território, também conhece bem o arranjo local e avança bastante. Mas era isso, só para complementar e para a gente poder fazer essa organização aí na gestão dos recursos e do tempo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Sávio, fica à vontade. Vocês me ouvem aí? Tá certinho o microfone? Está dando para ouvir, Sávio. Então, observando, prestando atenção na apresentação, a gente percebe que tem muito trabalho aí a ser feito pela Bacia do Araguaia. Essa sugestão do Marco Aurélio de constituir um grupo de trabalho, eu acho que é muito boa, porque a gente sente que está faltando muita coisa se observar esse plano antigo e o que seriam as demandas atuais. Basicamente é isso. Ok, sabe. Não tendo mais ninguém, Luciano, quero abrir para suas considerações aí finais, o que você fica à vontade aí para também acompanhar a nossa reunião. A nossa pauta está bem enxuta, que nós não iremos, após aqui a gente deva estar terminando bem rápido, mas fica à vontade também para estar se despedindo e dando suas considerações finais. Ótimo, obrigada, Thiago. Obrigada a todos, foi um prazer. Assim, peço desculpas se de repente trouxe alguma informação desatualizada demais, né? E a ideia era realmente apontar aí os principais temas do plano, né? Mas eu me coloco à disposição, né? A gente tem uma equipe pequena aqui, mas a gente se coloca à disposição para discutir estratégias aí para a bacia de vocês, e juntamente aí com a CEMAD, obviamente, né? Mas a gente fica realmente à disposição. Agradeço o convite, viu, Thiago, pela lembrança, e sempre que precisar, a gente pode voltar novamente, trazendo coisas mais específicas e apresentando de novo aqui para vocês, tá bom? Eu parabenizo aí pelo trabalho e espero que, como disse, que vocês tenham aí
muitas discussões interessantes para a bacia e cheguem aí a como a gente, em breve, ter o plano de vocês aí, tá bom? Muito obrigada por tudo, Obrigado. gente. Eu vou precisar sair mesmo, viu? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou realmente precisar sair. A gente agradece, Luciana. Fica à vontade. Obrigada, viu? Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Bom dia. Boa tarde. Dando continuidade, eu sei que nossa pauta agora já encerrou, mas eu tenho um ponto para estar levantando aí para a Assembleia, que é com referência à nossa reunião da CTPI. Nós precisamos, sei que até o Mário perguntou agora à tarde lá da indicação dos nomes, então assim, vou pedir a completa e o Felipe para encaminhar o mais breve possível, né, para a gente estar fazendo a composição e estar podendo realizar aí uma primeira reunião da CTPI para organizar, né, para deixar o nosso comitê pelo menos mais organizado, e de preferência que acontecesse até antes aí do final do ano. Não sei se vai dar tempo, mas meu intuito era que nós conseguíssemos fazer essa primeira reunião até o dia 15, 20 lá de dezembro, não sei se cai no feriado ou no final de semana, mas 15 e 16 de dezembro é uma quinta ou uma sexta-feira. E aí eu deixo em aberto, tá? Eu acredito que essa semana o Felipe deva estar encaminhando um e-mail para as entidades, né? E aí as entidades, o mais breve possível, tá encaminhando os nomes, né, dos representantes, para que nós possamos estar fazendo o chamamento dessa reunião. Acho que a Camila pediu a palavra. Camila, pode usar a palavra. Boa tarde a todos, meu nome é Camila, sou representante do Poder Público aqui do município de Porangatu. Meu computador estava travando na hora e eu não consegui falar na hora que a Lucimar se colocou ao EG em disposição, né? Eu queria comunicar também que nós aqui no nosso município de Porangatu, recentemente, nós vamos ter que escrever um plano de gestão de recursos hídricos aqui do município de Porangatu. E aí, como ela colocou a UEG, eu gostaria de convidar ela, em nome da UEG, para estar participando junto conosco a elaboração desse plano de gestão de recursos hídricos e até mesmo contar com o apoio do Comitê de Bacias para estar nos auxiliando em alguma dessas elaborações. Era só isso mesmo. Claro, Camila, conte com a gente, conte conosco e chame a gente para as reuniões, que a gente faz questão de estar participando, tá? Eu acho que a Lucimar também, através da UEG, pode falar, Lucimar. Sim, Camila, eu acho que é importante que como vocês estão à frente dessa proposta e a gente no outro viés na UEG, mas vocês, como órgão maior, poderiam agendar essa reunião, quem sabe de forma presencial mesmo, e a gente estabelecer esse vínculo para que a gente conheça de fato qual que é a proposta de vocês e a gente integrar as nossas... Eu acredito, a gente tem o mesmo interesse. De um lado, a universidade quer produzir o conhecimento, a informação, a criação de dados, que isso é muito importante, né? E vocês têm esse objetivo, então, de fazer isso acontecer também. Então, pode contar com a gente e pode agendar essa reunião que a gente já está aí disponível a participar, tá bom? Certinho, muito obrigada. A gente vai conversar ainda muito a respeito disso. Obrigada, Lucimar. Ok, vamos lá. Então, assim, eu puxei aqui, tá até na nossa ata de reunião, mas assim, Prefeitura de Britânia, de Buriti de Goiás, de Santa Terezinha, a Enrigo, a Berker, a Bioenergia, a Provas, a Ceneago, UEG, Unifirmes e a ONG Araguá Sustentável, não sei se eu esqueci algum, mas são as entidades que compõem a CTPI. Então, já deixando previamente aí que tentem fazer a indicação mais breve possível para que a gente possa estar fazendo essa nossa primeira reunião para estar compondo
o comitê como um todo, tá? E, por fim, eu abro para algum informe. Se alguém tiver algum informe, fique à vontade para estar fazendo uso da palavra. Boa tarde, Thiago. Marco, oi. Pode falar. Vamos só por ordem. Marco, quem falou? Quem falou, pode falar. Antônio. O Antônio, pode usar a palavra, Antônio. Boa tarde a todos, tudo bom, gente? Eu queria... Estão me ouvindo? Tá. Thiago, eu queria incluir o setor elétrico para compor o CTPI. Antônio, já foi fechada a deliberação, né? Eu acho que não tem mais como. A gente fez uma reunião exclusiva para isso, e aí lá mesmo na reunião já definiu as composições, né? E os membros já foram escolhidos. Então, a gente não tem mais espaço lá na proposta de deliberação aprovada pelo comitê. Deixa eu só abrir ela aqui novamente, que possa ser que Antônio, não sei se não foi contemplado. A Eber Bioenergia, a Lundin... 6 usuários, né? É. Então, ficou Henrigo, a Berk, a Eber Bioenergia e a Lundin Mining, né? Aí Sociedade Civil ficou o EG de Porangatu, Unifins e a ONG de Araguaia. Isso. Isso foi na reunião passada que deliberaram isso? Foi na segunda reunião. Antônio. Isso, ordinário. Estava com o item de pauta. A presencial, né? E a presencial. Isso. Nós justificamos, nós não podemos ir. Bom, se houver alguma desistência de alguma entidade que não quiser participar, ou que não pode, ou que vai passar 1, 2 reuniões, não compareçam, vocês deixam aí, já tomam conhecimento que a gente tem interesse em participar, tá ok, Marco? Ótimo, Antônio. E até adianto o seguinte, Antônio, também, independentemente das convocações, vou pedir que quando tiver a convocação da CTPI, que jogue no plenário, porque são reuniões que são abertas, então qualquer membro pode estar participando. E aí, para que possa estar acompanhando também, tá bom? Ótimo, ótimo. Comprometo Obrigado, a fazer senhor. isso, tá, Antônio? Tá ok. Muito obrigado. E aí, continuando, nos informes, Marco, acho que queria Só falar. o Felipe até uma posição aí no grupo, Antônio, a gente definiu para manter a mesma paridade da plenária, né? Ficaram sendo 6 poder público, estadual, 6 usuários e 3 unidades da sociedade civil. A gente manteve assim o 40-40-20 com a mesma proporcionalidade da plenária. E, Thiago, é só fazer um esclarecimento que, na verdade, o atraso de tudo isso deve muito a mim mesmo. A gente ficou de definir aquele dia na reunião plenária, a gente não definiu o poder público estadual, e aí, por orientação, a gente formal as entidades do Estado para ver os que tinham interesse em compor a CTPI, para a gente poder formalizar isso. E acaba que teve uma demora também na resposta, a gente recebeu, eu finalizei a deliberação, que a gente só vai colocar a composição nela, né? Que é a nova deliberação que você vai aprovar, que é só mesmo dizendo quais são as entidades que vão ficar naquele período. Essa que o Felipe colocou aí, essa composição entra numa outra deliberação, que não aquela que deve regimento. E o ofício, né? Eu acho interessante a gente formalizar o ofício para todas as entidades, e aí a gente vai provocar por e-mail, então isso já está tudo por minutos. Eu espero que até a segunda eu consiga encaminhar tudo para o Felipe, e aí ele já consiga fazer o despacho da semana. É plenamente possível a gente ainda, esse ano, fazer uma reunião da CTPI sem problema, até para a gente poder ir, né? Ok. Não? Está aberta a palavra aí para quem tiver algum informe. Acho que o Bruno, a questão do evento lá da FIEG, 7 e 8, agora de novembro, né? Vai estar tendo o evento da FIEG, a Elaine não está mais aqui, mas eu vou puxar aqui para a gente estar podendo compartilhar aqui para vocês. É o primeiro congresso da indústria goiana, e dia 7, às 15 horas, terá uma palestra sobre meio ambiente e ESG. O palestrante é Ivan Zanata e Jales Machado. Então, se vocês tiverem interesse aí, depois eu peço a Elaine para estar compartilhando com vocês no grupo. Mais alguma coisa, pessoal?
Não, então, não havendo nada mais a deliberar, eu agradeço aí a presença de todos, desejo um bom final de semana. Para aqueles que eu ainda possa ver, eu desejo aí um Feliz Natal. Aqueles que eu não possa ver, já desejo boas festas de ano, de final de ano, mas espero que a gente possa se ver até lá e dizer que encerrar a nossa reunião. Tá? Vou dar um abraço a todos. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa Tchau, boa tarde. Boa É, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Muito boa palestra. Muito boa Valeu, reunião. pessoal. Obrigado. Show de bola. Valeu. Com Deus. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.